Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Voltamos para a aula de hoje, aula de português. O assunto é artigo de opinião. Eu sou o professor Edgar e agora nós vamos para as respostas das questões que foram colocadas na semana passada, nas páginas 10 e 11, referente ao texto 2, que está localizado na página 9. Então, vamos à primeira pergunta do Explorando o Texto na página 10. Se organizem, peguem as suas apostilas e vamos lá. A pergunta é: qual é a opinião dos jogadores Ronaldo e Rivaldo em relação à idade de Neymar, de Neymar para o exterior? Então, nós já vimos o que significa uma opinião e no caso desses dois jogadores, eles são favoráveis à ida de Neymar. Acham que já é hora de Neymar ir para a Europa. Você conseguiu perceber pela sua leitura essa resposta? É uma provável resposta aí. Então, faça o ajuste se necessário e se estiver certo também muito bem. Mas o importante é refazer, né? Pergunta B. O que o autor quis dizer ao usar a expressão desci do muro? Então, é uma expressão, né? Não é literal. A ideia de descer do muro é figurado. Então, com essa expressão, ele quer dizer que formou uma opinião sobre o assunto, decidiu-se a respeito dele. Em cima do muro, a expressão quer dizer quando nós não temos certeza. Desceu do muro é que decidiu. Letra C. O que fez o autor mudar de opinião em relação à ida de Neymar para a Europa? O texto diz que a partida entre Santos e Barcelona e uma crônica do escritor Lúcio Ribeiro. Número 2. Por que, segundo a opinião de Tostão foi um grande jogador de futebol brasileiro da seleção na década de 70. Então, segundo a opinião de Tostão, o jogador Neymar terá mais chance de evoluir na Europa, está perguntando, né? Segundo ele, que inclusive quem escreveu essa crônica foi o Tostão, né? Resposta: sim, pois lá ele jogará ao lado de grandes craques, o que lhe permitirá aprender mais. Então, por isso que o Tostão é a favor. Número 3. Releia o trecho seguinte e explique qual foi a intenção do autor ao usar as aspas, na palavra patriotas. Então, o trecho é esse. Repito, o principal compromisso de um artista é com sua arte, em ser sempre melhor e não com a fama, com o dinheiro, nem com os, entre aspas, patriotas. Então, o autor quer que usou essa expressão, entre aspas, patriotas. A pergunta está pedindo para você ler e dizer qual foi a intenção dele ao usar aspas nessa palavra. Então não está explícito, está implícito a intenção dele. Mas qual foi? Foi uma intenção boa? Vamos ver a resposta. O termo foi colocado entre aspas para indicar ironia. Agora a gente entendeu. Por isso, entre aspas. Porque o autor não acredita que seja por patriotismo que alguns pedem para Neymar ficar no país. Na realidade, ao usar entre aspas a palavra patriotas, ele sugere que é por interesses próprios, não interesses nacionais. Tá certo? 4. Como o autor justifica o fato de o jogador Kaká não fazer sucesso no Real Madrid? Foi um jogador famoso, né? Que no Brasil jogou para o São Paulo e pelo São Paulo e depois se transferiu para a Europa e por fim
for jogar no Real Madrid. Então ele justifica esse fato. Para o autor, Kaká não fez sucesso no Real Madrid porque disputou com jogadores extremamente competentes. Aí não conseguiu se sobressair. Questão 5. Por que você acha, olha, questão de opinião, que o autor se preocupa com a mega exposição de Neymar? O que isso pode trazer de negativo para o jogador? Eu vou dar uma possível resposta. Pelo contexto, percebe-se que a mega exposição pode fazer mal a Neymar, já que consumirá seu tempo e irá tirar o foco principal, que é o futebol. Aqui tem um acento grave, tá? Irá tirar o foco principal, que é o futebol. Faça esse ajuste na hora de escrever. Então ele está preocupado com a mega exposição. Muito comercial e pouco treino, mais ou menos isso. Questão 6. Releia o último parágrafo do texto. Está na página 9, o último parágrafo. Em seguida, responda: o que significa a expressão abra o olho? Já ouviu essa expressão? Não é literal, também é figurativa. Não é que é para você abrir seu olho. Então significa ficar atento. Abra o olho, rapaz. Por que o autor pede para Neymar abrir o olho? Por quê? Para que ele perceba também os contras da fama, não só os prós, e saiba lidar com o sucesso de maneira sábia, de maneira equilibrada. Então é isso, pessoal. Questão 7, a última. Você leu 2 textos que se referem a Neymar. Uma notícia, isso numa aula anterior, na página 4, que era até do Maurício de Souza, e agora um artigo de opinião. Em qual desses textos o autor emite uma opinião sobre o assunto tratado? Ora, muito fácil. No texto Neymar, abra o olho, que está na página 9. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.